O que comer antes e depois do treino? Bora conferir? Certo? Vamos lá. Fala, atletas amadores, beleza? Estamos iniciando hoje mais um quadro aqui no canal, o Nutrição para Amadores, com o nutricionista Paulo Guimarães. Prazer, meu amigo, ter você aqui. Acho que esse quadro tem tudo para dar certo, porque é uma área que muita gente tem dúvida, né? Inclusive eu. E vamos começar te apresentando aí. Fala aí pra galera a tua área de atuação e pratica algum esporte. Fala pessoal, bom dia. Para quem não me conhece, me chamo Paulo Guimarães, sou nutricionista, trabalho com performance esportiva. Eu comecei a trabalhar com esporte por amar a corrida e também por buscar melhorar a performance da minha esposa, que ela estava necessitando de orientações nutricionais mais específicas para essa área. E aí eu caí dentro dessa área que só tem crescido. Eu vou tentar ajudar ao máximo vocês com orientações. Diego, obrigado pelo convite, eu espero que dê certo e que a gente faça muitos outros quadros para tirar a dúvida da galera. Então vamos começar pelo tema que a galera escolheu na votação: alimentação pré e pós-treino. E queria que tu começasse respondendo, acho que essa é a pergunta de $1 milhão aí. Pergunta que vale R$1 milhão. O que comer antes do treino, bicho? Responde essa. Cara, na verdade no consultório sempre a primeira pergunta que surge entre os pacientes é justamente o que consumir antes de um treino, né? Antes de uma competição, para garantir essa performance do início, do meio e até o fim da prova, né? Mas antes de eu definir o que comer antes de uma corrida, de um treino, é importante que a gente saiba, a primeira coisa, qual o tempo que esse atleta ou esse praticante de atividade física vai ter de digestão do momento que ele acorda até o momento que ele vai correr. Tem que definir então o momento da alimentação para o início do treino. Isso, é fundamental. É fundamental. Interessante. Primeiro, se eu tenho 4 horas, por exemplo, o que acontece muito aqui em Belém? A gente vê que as largadas elas são 6 horas da manhã. Eu tenho acompanhado no consultório atletas amadores que na verdade eles não conseguem esse intervalo de 4 horas acordar até o momento da largada. O ideal seria 4 horas antes. A literatura científica hoje mostra que quanto mais eu consumir, por exemplo, carboidrato antes da prova, a tendência é que o meu rendimento seja muito melhor. Então o que a gente vê hoje, os atletas profissionais, eles tendem a acordar bem cedo, fazer uma alimentação mais robusta, mais completa, com todos os macros? Mais completa, com todos os macros, com proteína, com gordura e com carboidrato, justamente para tentar cada vez mais render mais. E não come mais nada até a hora da prova? Faz algum... 4 horas é o tempo que o nosso organismo tem para digerir e transformar isso em energia, então não comeria mais nada. Já vai para largada e... Largada. Agora, lógico que, por exemplo, a nutrição, ela tem estratégias nutricionais para tentar sempre fazer com que esse atleta esteja rendendo. Então, por exemplo, uma coisa que eu faço com um atleta, se ele tem essas 4 horas, ele faz o consumo normal, mais próximo da prova eu peço para ele fazer um consumo de carbogel, porque o ideal é que a gente esteja sempre com uma hiperglicemia. O que seria hiperglicemia? Seria uma quantidade de açúcar, de glicose no sangue elevado. Isso vai garantir com que eu chegue até o final da prova de maneira tranquila. Eu sempre falo no consultório, Diego, que a função do nutricionista para o corredor é justamente fazer com que o corredor finalize a prova feliz. Eu viajei pro Chile esse ano, eu vi muita gente chegando, passando mal no final da prova. E tu vê realmente que isso extremamente está relacionado com o fator alimentação. É, dá bug mesmo. Se o cara não comer, tiver baixo o açúcar... Vai dar PT, vai dar PT, vai... O que o nutricionista tem que definir bem hoje é qual o objetivo do seu paciente. É correr melhor ou é a parte estética? O que eu busco no consultório, quando eu falo de rendimento, a parte estética fica em último caso. Focar na performance esportiva. Performance. Porque então, a pessoa parece que tem medo do carboidrato, que vai engordar. Mas falando do pré-treino, dica rápida: se eu tenho mais tempo, se eu tenho 4 horas antes de uma prova, antes de uma corrida, todos os macros tranquilos, gordura, carboidrato, proteína. Quanto mais eu me aproximo da largada, essa alimentação ela tem que ser de mais fácil digestão. Ou seja, se eu tenho 1 hora, o ideal é que eu tome alguma coisa líquida. Aí varia da individualidade do paciente. Por exemplo, 1 hora é melhor o líquido, então líquido. Se for o sólido, tu vai digerir durante vai dar problema. Agora eu entendi! Eu sempre digo que o paciente, que o cliente, na hora da prova, ele tem que esquecer que ele tem estômago. O processo de corrida lá já é estimulante, a gente sabe que a corrida ela estimula, por exemplo, a peristalse intestinal. Então assim, no momento da prova ele não tem que sentir que tem alguma coisa sendo digerida. Então se eu me aproximo mais da hora da largada, eu tenho que ter uma alimentação de mais fácil digestão. Se eu tenho 2 horas, se eu tenho 2 horas e meia, eu consigo fazer uma alimentação mais sólida tranquilamente. Porém, é importante que a gente diga que a gente tem que avaliar, por exemplo, como é o
processo digestivo desse cliente. Isso é bem individual mesmo, então, né? Bem individual. Se o paciente, por exemplo, vou te dar o meu caso, que eu corro, por exemplo, mesmo eu fazendo o consumo de alimento 1h30 antes, por eu ter refluxo, eu não consigo. Então eu sempre prefiro que 1 hora antes eu faça algum tipo de bebida carboidratada, lógico, 1 hora líquida e acabou e eu vou correr de maneira tranquila. Já tentei outras vezes fazer alimento mais sólido pensando no rendimento, mas eu não consegui porque tive refluxo na hora Então da até prova. 2 horas dá pra comer alguma coisa sólida. Dá, tranquilo. 6 horas a largada, 4 horas dá pra comer. Tranquilo, Se começou. for 1 hora, 1 hora ou menos, tem que ser líquido. E assim, quanto mais próximo da prova, a gente vai diminuindo as quantidades, né? Lembrando que sempre a nossa alimentação, para pensar em performance, a gente tem que ser baseado em carboidrato. Você entendeu, velho? Galera que corre, não tenham medo de carboidrato. O carboidrato é o macronutriente mais eficiente para lhe dar energia para correr. Hoje tem muita periodização do uso do carboidrato. O que é isso? Eu vou lá e coloco o carboidrato no momento certo e na hora certa o meu paciente comer e ter rendimento com ele. Uma lógica, cara, se próximo da tua corrida tu colocar uma alimentação mais sólida, com certeza tu vai comprometer. Pode comprometer o teu rendimento. Uma coisa sempre que eu tenho visto, pô, não deu para fazer a minha alimentação 20 minutos antes e vai lá comer uma banana. A banana, ela tem fibra. E aí o processo de digestão é um processo mais lento. Seria é na muito verdade. comum, na verdade, o pessoal comer banana. Aí uma dica bem legal. Tu tens aí 40 minutos, quer comer uma banana, coloca no liquidificador, bate com algum, por exemplo. Normalmente eu coloco para os meus pacientes um whey, porque a absorção proteica ela é muito mais rápida do que de uma proteína normal. E aí bate essa banana aí, beleza. Mas a banana em si, mesmo que tu comece o processo de digestão na mastigação, vai dar trabalho. Tu recomenda esse pré-treino onde tá uma banana com whey, porque é uma proteína, não vai ficar atrapalhar? Se a gente tem 1 hora de digestão aí, não vai por causa da absorção do whey protein, ela é bem Mas diferenciada. por causa que é mais rápido. Se fosse Mais uma outra proteína, um queijo... Alguma... Aí não. Então, 4 horas antes, refeição completa. 2 horas antes... Já uma refeição que pode ter sólido, mais uma refeição já que vai ter uma quantidade reduzida de proteína e de gordura e muito mais de carboidrato. E 1 hora antes aquele simples carboidratão. Só ir pra ir. Carbo, é. Tem até um cálculo que a gente faz, né? Na verdade que isso é muito individual, então quanto mais tempo eu tenho, muito mais carboidrato eu consumo. Então por isso que os trabalhos no meio esportivo mostram que esse atleta ele rende mais do que aquele atleta, por exemplo, que come meia hora antes, porque a quantidade de carboidrato ele é muito menor. Mas e o pós-treino? O que comer depois do treino de corrida? Porque a gente vê muito aquela coisa, acabou o treino, tem que tomar o suplemento, recovery rápido, posso comer alguma coisa sólida, tem que esperar um tempo, como é que funciona aí? Na verdade, esse aspecto também que tem que ser levado em consideração a individualidade. O que a gente vê hoje? A galera quando faz uma prova muito intensa, né, que tem uma intensidade muito alta, normalmente pós-prova eles estão sem fome. Na verdade acontece muito isso. Isso é hormonal, modificações hormonais que acontecem devido a todo o estresse. Porque a gente tem que colocar uma coisa na cabeça, Diego, que a corrida, apesar de ser prazerosa, inicialmente ela é um estresse. Mas vamos lá. Acabou a corrida, o que é que eu preciso que o meu atleta amador faça? Eu preciso, primeira coisa, em saber se no próximo dia ele tem treino. Então vamos dizer, se o meu atleta acabou a prova hoje, ele tem 12 horas para se recuperar. Quanto mais rápido recuperar esse atleta para o próximo treino, vai ser melhor. Ou seja, tu analisa isso na hora de fazer o pós-treino? Sim. Eu tenho que analisar se ele tem 24 horas para treinar novamente, se ele tem 12. Eu vou te dar um exemplo. Ele vai treinar no mesmo dia ainda de novo? Mesmo dia. Inicialmente, desse atleta amador, o que é que eu preciso? Fazer com que ele faça o consumo também do famoso carboidrato. Nesse pós-treino, como ele está sem fome, o processo digestivo está um pouco mais lento, eu sempre penso em alguma coisa líquida. Imediato, no pós-treino imediato. Acabou o treino, alguma coisa líquida. Então, carboidrato de imediato. Normalmente eles consomem, que é um carboidrato de rápida absorção, maltodestrina. E isso que eu ia perguntar, então o carboidrato que indica logo a malta? Maltodestrina porque é um carboidrato... pura mesmo, ou com whey? Os estudos mostram que o carboidrato, junto com o whey protein, eles auxiliam numa recuperação mais imediata no glicogênio muscular. Tem aqueles até uns que vem prontos já, que é 4:1. Isso. O ideal seria um 4:1, então logo no pós. Eu não digo que seria ideal, mas eu digo que ajudaria, porque eu não posso falar que é ideal, porque primeiro que esses produtos são caros demais. Isso. Eu sou rica! Quero que pareça que se o cara não puder comprar o 4:1, rica! Hoje a gente tem a maltodestrina que tu compra 1 kg aí no máximo por 18, 20 Isso, reais. Então é uma estratégia assim. Pode tomar só ela ou ela com whey? Pode tomar ela, se tiver o whey, toma junto, porque com certeza já vai iniciar o processo de só acertar a recuperação. dose aí que dá pra fazer bacana. Tem que ter cuidado com o processo de diluição, né? Pra evitar diarreia, pra evitar tomar, desconforto. exagerar, né? Isso, porque normalmente a galera... Eu tive isso com hipercalórico, eu tive uma... Não pegou bacana. Cagão. Deve ter colocado uma dose... A dose que uma tava no pote lá. Foi isso, que Deu um normalmente... desarranjo, mano. O cara lá da empresa, ele coloca uma dose
quase água, cavalar. e pra acabar rápido, né? Então o pós-treino a gente se define em quê? Inicialmente fazer consumo de carboidrato. Eu oriento o líquido por causa dessa situação. O paciente não está com fome, então, por exemplo, evitar de comer e se sentir nauseado. Então, líquido... Mas não tem nada a ver com a questão da absorção, porque o líquido vai absorver mais rápido, o sólido... Não tem não. O ideal é que a gente faça, por exemplo... Pode comer um sólido também, pode, se quiser. Vamos dizer, tem um paciente que se acabou a prova, ele tá com fome. Normalmente eu peço pra ele comer tapioquinha. Com alguma tapioca com alguma com proteína? Tapioquinha com alguma proteína, ou a própria tapioca, por quê? Porque o índice glicêmico da tapioca, ele é bem alto. Então a partir desse momento eu já estou iniciando o processo de recuperação dele. Pós-prova, o que é que eu preciso fazer? Recuperar ele pro próximo treino. Então depois eu tomei o suplemento. Depois de quanto tempo eu como aí eu faço uma sólida completa? Por exemplo, se tu consumir o whey dá uma saciedade, né? Por ser uma proteína dá uma saciedade. O ideal é que tu 2 horas, 1 hora depois, isso é muito individual. Aí faz uma refeição completa, não tem... Normal, refeição completa. Não limita a gordura, nem proteína. Olha, e pós-prova, normalmente o teu organismo ainda tá ali, tua parte digestiva ainda tá se recuperando, né? Então assim, eu prefiro fazer o consumo maior, muito maior de carboidrato com uma pequena quantidade de proteína. E é isso que a gente vê na literatura científica orientando. Passou disso, alimentação normal. Então pós carbo e proteína, pode ser em forma líquida ou sólida, não tem problema. Aí a gente avalia a individualidade do atleta, saber né? Acertar a quantidade, né? Tem que saber a individualidade para acertar esse... A quantidade... Aí para acertar a quantidade tem que ir com um nutricionista para o fazer ideal o que faz com um profissional para fazer o cálculo. Vamos testar durante os treinos, né? Tomou, recuperou bem e continua. Pelo amor de Deus, tudo certo. Durante o treino, nada durante a prova. Aí às vezes o paciente diz, pô, Nutri, mas tu tá me testando. Não, mas tem que testar. Tem que testar. Eu sempre brinco com meus pacientes e digo assim, ó, chegou no final da prova, manda foto no WhatsApp. Eu quero ver como é que tá teu rosto. Cara do... Se tá feliz, se tá triste, se tá fumado. Tô morta. Porque se tiver fumado eu tô errando. Vamos ajeitar esse carboidrato. Muito importante essa coisa que tu falou, que é diferente emagrecimento e performance. Tem que dividir, não tem como chegar perto das duas coisas. A gente tem que entender isso. Performance é uma coisa, estética é outra. Então assim, por que eu falo isso? Uma das coisas que a gente vê muito é a carbofobia hoje. A galera tem muito medo de comer carboidrato. O problema é que algumas pessoas fazem comparações de carboidrato, porém não fazem diferenciações da sua qualidade, né? Claro que tem carboidratos que a gente tem que evitar mais, mas tem outros que é tranquilamente. Por exemplo, o corredor hoje, o meu corredor, que é acompanhado por mim, come macaxeira, batata doce, arroz, que são carboidratos muito bons para quem quer rendimento esportivo, né? E falando dessa questão do carboidrato, a Thalita Ribeiro mandou a pergunta se é mito ou verdade que a gente tem que estocar carboidrato na noite anterior ao longo ou uma prova, porque é o seguinte, antes da prova, antes do longo, o cara come 1 quilo de macarrão, bota molho, então pede 3x3 de pizza ali, o cara achando que vai estocar aquilo no corpo para ter energia. É verdade? Precisa disso? Cara, precisa. O que é que acontece, né? Falando de uma maneira bem simples, nossa reserva de energia principal é o glicogênio muscular e o glicogênio hepático. Então o que é que acontece? A gente tem que entender, por exemplo, que quando a gente dorme, alguma coisa está mantendo a gente vivo. Então, na verdade, onde é que está sendo consumida essa energia para que as nossas funções continuem normais ali? É justamente dessa reserva de energia que a gente tem, que é o glicogênio muscular. Então, por que o pensamento de comer um carboidrato à noite, por exemplo, antes de uma prova? É justamente para que esse comprometimento na hora do sono não seja tão grande, que a gente consiga manter o máximo de uma reserva pós-sono para garantir o rendimento. Então, mas qual que seria o mito hoje em relação a isso? Que tem que consumir só massa. Na verdade, não tem que consumir massa. Qualquer alimento que seja uma quantidade adequada de carboidrato pode ser feito consumo. O problema também é o exagero também. Isso. Uma coisa que eu sempre falo, por exemplo, situações já de prova, assim, de pacientes meus. Uma pessoa que viajou para Manaus, no jantar ela consumiu um macarrão, mas encheu de molho. O que é que aconteceu? Teve infecção intestinal e não conseguiu fazer uma prova. Então, assim, pré-prova, que seria essa noite anterior, a gente tem que fazer sim o consumo de carboidrato, mas tem que ter muito cuidado nessa situação de molho, na situação da gordura. Nós tem que fazer o que está acostumado e aumentar um pouco o carbo, então? Isso. Normalmente os meus pacientes, eles já têm uma quantidade dobrada de carboidrato. Tu já dá a quantidade aí um pouco maior. E a pizza, tu recomenda a pizza? Cara, isso daí da pizza, eu te admito que eu sou um nutricionista bem flexível, entendeu? Eu vejo ali gordura e queijo. Provolone! A gente tem que ter cuidado. O ideal seria fazer um consumo de uma refeição que te exponha menos a um risco, por exemplo, como uma má digestão, como um problema de infecção intestinal. Comida pode! Agora, lógico que eu tenho pacientes hoje que consomem pizza. Pô, Nutri, no dia eu já tô acostumado, meu estômago já tá acostumado. Meu amigo, muito bom, deu pra esclarecer as dúvidas aqui. Galera, se tiver mais alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que o Paulo responde pra vocês, beleza? Falou, galera, obrigado pela atenção de vocês. É muito satisfatório falar de nutrição
em corrida. Obrigado, Diego, pelo convite. Tamo junto, vai ter mais aí, galera. Qualquer dúvida, vocês podem fazer pergunta lá no Amador, vocês podem fazer pergunta no meu perfil lá no Instagram. Deixar o perfil do Paulo aqui. A gente sempre vai estar fazendo essa dobradinha aí. E contem comigo aí, dúvidas pode mandar mensagem que a gente vai tirar todas. Um abraço, valeu pessoal. Valeu galera, um abraço e trabalha a saudade aí, valeu.